Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos nesta programação e o intuito aqui desta programação é trazer a você o conhecimento daquilo que Deus tem realizado, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, nesta programação, você vai conhecer um pouco a história do Rogério. O Rogério, como muitas pessoas, como eu e como tantas outras pessoas, ele sofreu bastante com o engano. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm sofrido, têm sido enredadas através do engano. As falsas religiões e etc. acabam aprisionando as pessoas, oferecendo libertação, oferecendo felicidade, oferecendo uma série de coisas. E o Rogério, ele esteve envolvido bastante nessa questão, tentando de alguma maneira ser feliz, mas não conseguiu. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Rogério e aí eu gostaria que você prestasse atenção e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o caso. Presta atenção aqui, ó. Eu mexi com móveis de escritório desde 1977 e a Rose veio trabalhar comigo e acabou da gente se envolvendo e depois a gente acabou casando, né? Nessa época a gente frequentava obras espirituais. Eu tinha a lojinha pequenininha, era uma reformadora de cadeiras na época. Bem simples, pequena, tinha 40 metros quadrados. A loja, um lugar terrível, horrível. Tinha coisa de rato, uma coisa horrível mesmo, uma derrota só. E aí o carro quebrava no meio da rua, eu tinha que empurrar carro. A gente não tinha carro de transporte. Eu cheguei a transportar arquivo de aço em cima de um Monza que eu comprei, botei um rack em cima, amassava o carro todo, arranhava o carro todo, mas era o jeito que a gente tinha para sobreviver na época, né? Após 13 anos servindo aos espíritos, dos espíritos, nós resolvemos sair. E aí, parece que assim, as coisas já estavam difíceis, pioraram. Quebramos, ficamos numa dívida assim, terrível. Olha aí, pessoal, vocês viram? Então, a esposa e o Rogério, olha aí quantas coisas aconteceram. Então, você vê que muitas pessoas estão vivendo, né? Já viveram e, graças a Deus, conseguiram sair dessa situação e muitas ainda estão vivendo da forma que eles viveram. Como eu falei, infelizmente, muitas pessoas têm sido aprisionadas ao engano. Os espíritos malignos oferecem mundos e fundos para as pessoas e as pessoas acabam, de alguma maneira, entregando a sua vida e acreditando que vão alcançar aquilo que querem, mas não alcançam. Um total engano. O Rogério e a sua esposa tinham ali a sua fábrica. Ele disse que tinha ali, tentava de todas as formas prosperar. Ela comentou que ao longo de 13 anos, eles tentavam daqui, tentavam dali e as coisas estavam ficando cada vez piores, mais difíceis. Irmão, é muito sério isso, muito sério. A Bíblia, ela chega a dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito sério. Por quê? Porque enquanto a pessoa ela não tiver esse start, enquanto ela talvez não acordar, o que vai acontecer é que ela vai se envolvendo cada vez mais, vai se envolvendo, ela vai estar tão afundada que ela não vai perceber que ali, esses espíritos, vamos dizer assim, eles só estão tentando ganhar tempo, só estão ganhando tempo. E aí a pessoa vai quebrando cada vez mais. Olha, eu queria que você prestasse atenção aqui numa reportagem que foi preparada e que vai de encontro com o caso do Rogério. Eu queria que você prestasse atenção aqui, ó.
63% dos trabalhadores brasileiros enfrentam problemas financeiros, segundo a pesquisa Saúde e Gestão. O ex-jogador Garrincha passou por graves problemas financeiros depois de se aposentar. Devido a vícios, o ex-atleta se endividou e perdeu todo o patrimônio construído. Ainda segundo a pesquisa Saúde e Gestão, foi revelado que 30% desenvolveram problemas emocionais devido às preocupações acerca da vida financeira. E os principais fatores que podem provocar os problemas financeiros são a falta do controle de cartão de crédito, perda de emprego e despesas inesperadas. Não são uma, nem duas, nem três, mas são milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas vivendo da mesma maneira, no sofrimento, no sofrimento. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Infelizmente, as pessoas elas vão sendo tragadas sem que elas percebam, e a coisa vai piorando cada vez mais. Então, como você viu aqui na reportagem, não são uma, nem duas, nem três, são milhares e milhares de pessoas vivendo desta maneira. Agora, quando você passa a ter conhecimento, quando você passa a entender a vontade de Deus para a tua vida, quando você começa a ver casos de pessoas, testemunhos de pessoas que viveram da mesma forma, mas que conseguiram a liberdade, conseguiram a sua libertação, você diz, então, isso é para mim também. É isso mesmo, é para você também. É para mim, é para você e para todos quanto quiserem, todos quanto desejarem viver uma vida livre, eles, podemos, vamos dizer assim, podemos buscar isso em Deus. Eu queria que você prestasse atenção agora numa palavra de um especialista, de uma pessoa que entende desse assunto. Eu gostaria que você prestasse atenção e depois nós retornamos. Olha só. Falta do dinheiro, ele tem uma certa, assim, é um lugar muito importante, como a gente coloca, o dinheiro, ele é metade, 50% dinheiro e 50% saúde mental, vamos colocar dessa forma. Eu já discordo, eu acho que se você tem saúde mental, a tua capacidade de superar qualquer percalço que venha, você tem esse lugar. Se você não tem saúde mental, aí a ladeira baixa. Essas pessoas que estão nessas condições, eles têm que pensar o que eles vão comer naquele dia. Eles não imaginam que um tratamento em relação à saúde mental vão fazer eles saírem daquele lugar. Como que meu filho está passando fome e eu vou ficar pensando em procurar um tratamento com um psicólogo? Esquecem até da moradia, porque a primeira coisa é comer, Por quê? Moradia, eles vão para debaixo de um viaduto, eles colocam alguma coisa e eles têm esse lugar. E essas pessoas, eu acredito que só mesmo esses trabalhos sociais que são feitos para essas pessoas que são olhadas, que têm um olhar diferente. Nós temos, independente da religião, porque a gente não está falando aqui sobre isso, religiões que fazem esse trabalho de chegar nessas pessoas e dar esse trabalho que às vezes o governo não chega. E tem a questão também da pessoa que tem um salário mínimo e tem que se sustentar com um salário mínimo por mês. E quando ela não tem casa, ela tem que pagar aluguel. Às vezes tem uma casa de um parente que ficou para ela, Então aí é luz, comida, aluguel. E aí cada vez mais as pessoas vão para comunidades, porque na comunidade não paga luz, não paga água. Então ali ela não tem que se preocupar com isso. As pessoas que acabam estando nesse lugar, elas acham que o mundo onde tem possibilidades não é para ela. Não, mas eu tenho vergonha. Elas abaixam até a cabeça diante de um lugar maravilhoso porque elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então ela vai tratar essa questão aqui em relação ao complexo de inferioridade que ela tem do que ensinaram a ela do que ela não podia ser e que ela pode ser, que ela pode conquistar tudo isso e ser pertencente a esse lugar sem vergonha, sem achar que não pertence àquilo ali. O mundo é dela, o Rio de Janeiro é dela, todos os estados onde ela quiser estar, ela pode estar. Ela não pode se sentir visitante desses lugares, entendeu? Com certeza.
Então você viu que a psicóloga ela deixou bem claro, né, o que significa, o que pode levar a isso, né? E quais são as consequências de viver desta forma. E o que eu quero deixar claro para você aqui hoje, né, é que Deus não nos fez para vivermos assim. Deus não nos chamou para que nós vivêssemos dessa maneira, nesse sofrimento, sabe, nessa angústia. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra feita, ele disse, né, o diabo, ou o ladrão, como nós falamos, né, vem senão para matar, roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, o texto de João 10 diz o ladrão, né, nós colocamos ali o diabo, porque é ele, o roubador, né, da felicidade das pessoas. A Bíblia diz que ele vem senão para matar, roubar e para destruir. Mas o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E quem é que não quer viver essa vida com abundância? Quem é que não quer viver essa felicidade? Eu gostaria que você prestasse atenção aqui na segunda parte da novela da vida real do Rogério. Presta atenção aqui. Em 1998, Rogério passa noites sem dormir e, em uma delas, liga a televisão. E assistiu uma pregação do missionário. E a pregação do missionário, ele diz: irmão, por que você sofre? Você sofre porque você quer. Procuramos a Igreja da Graça, que foi a sede aqui de Vitória. Nós nos batizamos, eu e meu marido, depois veio meu filho e minha nora também se batizaram. E aí, Deus dando a vitória, a gente perseverando também, né? Nós fomos para um lugar melhor, assim, maior um pouco. E aí nós começamos a ver essa diferença, que entrava mais clientes, os clientes, assim, digamos que teve um aumento de 20%. Não foi tanto, mas foi um aumento considerável para quem não tinha praticamente nada. Quando começou a girar, né, a clientela começaram a pagar e nós começamos já a quitar as nossas dívidas. E aí fomos aumentando, fomos crescendo, fomos para uma loja maior. Ou seja, as coisas começaram a acontecer. Eles deram o primeiro passo para sair daquela prisão e as coisas começaram a acontecer. A esposa falou, não aumentou, a princípio, né, as vendas aumentaram 20%. Mas as coisas foram acontecendo. Do lugar que estavam, foram para um lugar um pouco maior e depois para um lugar maior. Você está entendendo? Mas imagina se eles continuassem, né, daquele jeito que eles estavam, servindo aos espíritos malignos. O que esses espíritos eles puderam dar a eles ao longo dos 13 anos? E tinham poucos, aqui ela não diz, mas tinha pouco tempo que eles começaram a servir a Deus. Isso é uma demonstração daquilo que Deus pode fazer. É uma demonstração do que o nosso Deus pode fazer. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Maico e eu achei muito interessante. O pastor, ele fez uma comparação daquele homem lá no tanque de Betesda. E escuta isso, é interessante. O homem, ele estava lá, ele estava daquele jeito 38 anos. Ele estava sofrendo. Aí o que acontece? Jesus chega e diz, levanta-te e toma a tua cama. Ou seja, aí o pastor pegou um cronômetro, eu achei interessantíssimo isso. Ele pegou um cronômetro e contou lá quantos segundos, né? Foram pouquíssimos segundos, não sei nem se leva um segundo e mais um pouquinho. E ele falou, olha só, aquele homem conseguiu alcançar a sua cura em um segundo e pouco, né? Uma cura que ele conseguiu em um segundo, ele levou 38 anos, ou seja, 38 anos esperando por algo que em um segundo e pouco, ele consegue. Ou seja, quantas pessoas não vivem desse jeito? O Rogério e a esposa viveram. Só que quando eles decidiram largar tudo, Deus começou a fazer uma obra bonita. E é isso que ele faz. Então vamos prestar atenção aqui na terceira parte
do testemunho, da novela da vida real do Rogério. E vamos ver aí o desenrolar da história, porque de Jesus, quando Jesus entra, né, as coisas acontecem de verdade. Presta atenção. A diferença é que antes servíamos aos espíritos, dessa vez servimos a Deus. Ficamos também pouco tempo, ficamos 1 ano e pouco nesse local. Apareceu essa oportunidade para vir para essa loja. Hoje a gente está nessa loja que estamos hoje de 408 metros quadrados e com estacionamento próprio e tudo mais. E aqui houve um crescimento bem maior. Esse casal, todos os domingos, estão presentes aqui na casa de Deus, são assíduos, são fiéis a Deus. Enfim, são pessoas que sempre estão presentes aqui na igreja. Uma coisa interessante que no passado nós nunca havíamos vendido para igrejas. E hoje a gente atende bastante igreja. E a gente reformou recentemente o auditório da igreja, e Deus tocou no meu coração. A gente começou a vender online, fizemos o nosso site, já estamos trabalhando com e-commerce, vendemos para o Brasil todo, graças a Deus. Hoje eu digo que o Senhor nos deu. Nós temos já uma caminhonete que leva a gente para o sítio, que o sítio era um outro sonho que eu tinha já há 10 anos colocando no projeto de vida. Hoje nós estamos com um caminhão Iveco, baú grande, graças a Deus. Como Deus é lindo, Deus é maravilhoso. A esposa ali feliz, o Rogério contando aquilo que Deus fez. Deus é lindo demais. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, versículo 17, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Para finalizar, 18, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Foi o que aconteceu na vida desse casal. E o que Deus quer fazer também na sua vida. Deus quer operar, sabe, grandes maravilhas, te tirar daquele reino das trevas e te trazer para essa maravilhosa luz, para que você viva a liberdade de Cristo. Vamos fazer uma oração agora e eu quero que você pegue o seu copo com água e que Deus possa abençoar muitíssimo a sua vida. Eu vou pegar o meu. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que unimos a nossa fé e existem milhares de pessoas que estão vivendo do mesmo jeito que o Rogério e sua esposa viviam. Mas, Pai, graças a Deus que o Senhor os libertou para que eles pudessem viver a liberdade de Cristo. Muito obrigado. E eu creio que o Senhor vai fazer isso na vida dessas pessoas também. Eu peço, coloca a tua unção nesse copo com água, em o nome de Jesus. Participe. Que Deus abençoe. Pessoal, eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido. Nós temos reuniões segunda-feira às 19 horas, quarta e sexta, 8, 15 e 19, e aos domingos, às 8 e 17 horas. Será um prazer tê-lo como um dos nossos convidados. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa também abençoar muitíssimo a sua família. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima programação. Aqueles que em ti estão, novas criaturas são livres. Não vou retroceder e não vou me abalar. Eu vivo pela fé no Deus eterno. Eu sei quem